Isso aqui é importante, não para todas as ocasiões, mas quando a gente está estudando a Bíblia como um documento que está sendo aferido para ver se ele é verdadeiro ou falso, ou para ver se ele veio de onde dizem que ele veio mesmo. Então, o estudioso das Escrituras, ele começa estudando se a Bíblia realmente veio de Deus. No Antigo Testamento tinha os oráculos, muito o termo assim diz o Senhor disse para mim, o Senhor mandou dizer e tal. Então, essas declarações dão sinal de que aquele livro foi escrito a partir de uma iniciativa de Deus, de uma revelação de Deus, de uma ordem divina. Já no Novo Testamento, se observa que as cartas têm uma iniciativa humana muito clara, mas com a direção do Espírito Santo, e se percebe que os autores, eles vão trazer uma homologia no texto, e a gente tem que perceber isso, que a coisa está vindo de Deus e é carimbada por Deus e autenticada por Deus. O cartório do céu está autorizando que esse material seja usado em nome de Deus. E a doxologia é praticamente uma confirmação em forma de exaltação. Toda doxologia se observa que tem uma exaltação, um louvor a Deus, uma declaração de louvor e exaltação a Deus. Cada versículo apresentando uma glorificação e uma exaltação a Deus, dando a ideia de que a glória não é do autor humano, a glória é daquele que inspirou e dirigiu o autor humano. Isso é muito importante para a gente perceber que os escritores bíblicos, eles não estavam querendo mandar na igreja. Eles estavam escrevendo um texto que eles mesmos se submetiam a esse texto, de tal forma que a autoridade inspirada estava no texto e não no escritor. Não era o que Paulo escrevia, era o que Deus queria que Paulo escrevesse que tinha autoridade. Não era qualquer coisa que Paulo escrevia que vinha de Deus. Era quando ele estava conduzido por Espírito Santo para registrar aquilo que realmente ia servir de doutrinação para a igreja. Uma coisa é fazer uma lista de material para comprar para a viagem. Aquilo que ele estava escrevendo de material para comprar para numa viagem, vá ali, Mateus, compre isso aqui. Aqui dali não é inspirado, porque Mateus ou porque Paulo escreveu. Inspirado é quando ele se senta, ora e pede a direção de Deus para aconselhar a igreja, e esse material é entregue como escritura inspirada, porque aquele texto é que tem inspiração, e não Paulo. Isso aí é muito importante para a gente entender que não é o homem que tem autoridade, é o Espírito Santo que determinou o que estava escrito. Quer falar, não é? Diga aí. Mais alto. É possível até existir, mas não era homologado pelo Espírito Santo. Você vai observar que alguns livros do Antigo Testamento, que é considerado deuterocanônico pela Igreja Católica, a gente vai estudar nesse mês de março, os próprios livros não trazem essa homologação de que eles são inspirados por Deus. Apesar de ter registro verdadeiro da cultura da época, apesar de ser um livro histórico que tem o seu valor, como as histórias do Brasil, da Paraíba, como as histórias da cidade aqui de João Pessoa, tem o seu valor, mas não é um valor religioso inspirado pelo Espírito Santo que serve para o cristão. Então, nós vamos encontrar livros na época do Novo Testamento que existe uma autoria mentirosa dizendo que é do apóstolo. Por quê? Uma das coisas que era exigida pela igreja para que o livro fosse separado para fazer parte do cânon era o endosso apostólico, era que ele tinha uma identidade apostólica, tivesse vindo dos apóstolos, era separado. Então, qual é a forma mais fácil de impetrar uma heresia no meio da igreja? É só dizer que veio de um apóstolo. E aí colocava até algumas mulheres famosas que se destacavam na época. Muita gente acreditou em livros apócrifos que dizia que quem mandava na igreja em Jerusalém era Maria Madalena. Esse assunto apareceu na época de Leonardo da Vinci, e ele tentou, através de um cartaz,
apresentar algo parecido. João, que encostava o rosto, não é, no ombro, né? Ali naquela imagem da Santa Ceia, depois vocês observam. Aí que encostava a cabeça no peito ou no ombro, tem um rosto assim muito afeminado, comparado com os outros. E aí o código da Vinci que Dan Brown quer colocar no livro, que se virou filme, é que aquela imagem ali está denunciando que na ceia quem estava ali não era um homem, era uma mulher. E que essa mulher era a esposa de Jesus, mas a Igreja Católica omitiu isso por muito tempo. E ela omitiu no sentido de mostrar a ideia patriarcal e a discriminação feminina, mas quem mandava na igreja era Maria. O líder não era Pedro nem Paulo. Pedro em Jerusalém, Paulo no estrangeiro. Não era assim. Aí bota na cabeça essa heresia a partir de livros apócrifos, de que Jesus foi casado, teve filhos, e que teve uma herança muito grande, e que guardou esse segredo que está lá debaixo do Vaticano, e o camarada do filme vai investigar. Aí agora os irmãos vão ficar com vontade de assistir esse filme, não é? Para tentar identificar e decifrar. Diga aí. Verdade. Tem muitos. Concordo plenamente, porque na verdade o objetivo de... Eu vi uma entrevista do Dan Brown, ele é um autor de ficção. Então quem conhece o gênero literário dele, sabe que o que ele está escrevendo não é um livro histórico, não é um material com a preocupação de atacar a igreja. Ele é um especialista em criar temas polêmicos para levar as pessoas a ler o material, é a especialidade dele. Ele escreveu também Anjos e Demônios, que virou filme. Então, o cara é extraordinariamente um gênio da ficção. Ele tem uma capacidade, não sei se ele pega alguma coisa estragada, mas ele tem uma capacidade imaginária muito grande, e essa capacidade imaginária leva ele a criar, de uma forma muito organizada, ideias fantásticas que prendem a atenção do leitor. E o livro, quando faz milhões, vira best-seller, né? Aí as pessoas que vão fazer longa-metragem no cinema, eles vão pegar esse material aqui e transformar em filme. E aí investe 30 milhões e ganha 100, 200, 300 milhões em bilheteria num filme, e depois contrato com Netflix. Não sei nem se existe. Então, quando a gente... Minha assistente, pode passar? Quando a gente olha para essa realidade do contexto da vida de Paulo, a gente observa aqui 14 características interessantes, não é? A gente vai encontrar aqui, falando sobre as origens de Paulo, em 2 Coríntios 11, 22 e Filipenses 3, 4. Depois, a questão da perseguição, né, que é citada em alguns textos. O chamado, falando sobre o chamado dele e a sua conversão, são vários textos. Eu posso mandar para vocês, porque essas informações estão aleatórias no início de uma carta e de outra. Aí esse slide está bem organizadinho. Quando ele vai para a Arábia e passa um bom tempo lá, dizem que ele passou 14 anos foragido para não morrer, porque naquele texto de Atos 9, a gente viu que o perseguidor passou a ser perseguido. Então ele teve que ser colocado por cima do muro, no cesto, e ir embora, porque alguns judeus estavam querendo tirar a prova dos 9, porque Paulo perseguiu, ele era um infiltrado, vamos também acabar com ele, porque ele está matando irmão e prendendo. Eu me converti, aí ele teve apoio de alguns, mas não foi de todos, vai lá. Aí tem gente que inclui nesse período que Paulo bebeu de algumas religiões para poder trazer essas informações extras, essas revelações profundas. Mas Paulo diz que recebeu do Senhor o que também vos entreguei. Quer falar, Tem aleatoriamente. Organizado assim, não. E você prefere organizado assim. Não é? Por isso você está fazendo um seminário, para que tenha um professor que organiza as coisas, entregue bem prontinho para o aluno já sair. Eu estou pagando, não é? Eu estou pagando.
tem que ter alguma coisa prontinha para ajudar, né? O professor serve para quê? Né? A trabalhar para não dar trabalho, hein? Se isso aí tem, naquele material, o 2, que fala a mensagem do Novo Testamento, que eu não mandei duas aulas, uma a história do Novo Testamento e outra a mensagem do Novo Testamento. Já tem essa imagem aí. Na segunda, do mesmo jeitinho que está aí. Que era o que eu ia dizer para ele, a irmã já adiantou. Aí já estou dizendo para ele. Ele vai perguntar de novo, onde é que eu acho? Uma palma para ele. Eu não consigo fazer isso. Músico consegue, né? É incrível, eu não consigo fazer isso. E se a gata estiver miando aqui, a mulher chamando, se eu não vi, não, a gata estava miando. Nós queremos entender se era 1000 com 2 0 ou com 3, né? Nós temos aqui, ó, quando ele volta, 14 anos depois da sua conversão, aí vai aparecer Paulo no capítulo 13. Quer dizer, ele some no capítulo 9 e aparece no capítulo 13 de Atos com Barnabé, junto com alguns irmãos, em oração, jejum, o povo jejuava. E naquele momento o Espírito Santo fala. Coisa interessante, né? Ele não fala de celular, não fala de casa, não fala de relógio. Ele fala assim: separai para mim Paulo e Barnabé para uma obra que tenho reservado. Interessante como as revelações da época tinham a ver com missões. Dá para perceber isso aí, né? Não era revelação assim, usa um óculos, não usa. Não é? Corta o cabelo ou não corta. Não é? Eis que eu te digo o teu CPF. Ô glória! 007-370. Quer falar? As visões da época era que o pessoal deixar suas casas, não para ganhar É, casa. eita! É por isso que eu gosto desse menino, rapaz. É feio, mas Jesus ama, né, pai? Glória a Deus, né? Ah, mexeu ali já, logo nas duas, né? Terceira ali, ó. Ele começou a sua primeira viagem missionária. Aí teve a viagem a Jerusalém citada em Gálatas, a viagem à Síria e à Cilícia citada também em Gálatas, a nova viagem a Jerusalém citada em Gálatas 2, o desejo de ir à Espanha citado em Romanos 15. Mas essas viagens estão em em Atos 13, Atos 15 e Atos 17. Primeira, segunda e terceira viagem. E a quarta viagem não foi missionária, foi martíria. Viajou preso, decapitado, e a última carta que ele escreve, a gente vai ler agora, que é uma carta de despedida. E quem está recebendo é Timóteo, o filho na fé, e sabe que Paulo vai morrer por causa desse texto que a gente vai ler. Vai dar vontade de chorar só com a segunda carta. Nós aprendemos aqui no Brasil de que a morte é uma coisa ruim. Nós aprendemos aqui. De tal forma, quando um crente é livre da morte, é o capítulo 4, a partir do 5, 2 Timóteo. Não, se a irmã quer que eu leia a partir do 6, eu leio. Mas eu quero ler a partir do 5. Quem concorda que eu tenho o direito de ler a partir do 5, diga amém. Amém. Aí a irmã quer que eu leia a partir do 6, eu posso ler. Não tem problema não. Ela está pagando direitinho? Está pagando? Ela tá pagando. Então eu vou ler a partir do 6. Eu estava com saudade da irmã Fabiana. Estava com saudade. Você quer que leia, eu não sei, quanto a mim, né? É isso, né? Então eu vou ler a partir do 6. Está com medo do versículo 5, é? Está com medo? Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Está parecendo coisa de viagem, né? E é uma viagem mesmo. Olha que coisa linda a perspectiva de Paulo sobre a sua vida com Deus,
a sua missão. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele está olhando na perspectiva da eternidade. Eu li o 7, né? 4, 7. E aí, quando ele olha na perspectiva da eternidade, a morte não é uma coisa ruim. A morte não é o fim, mas é a chave que abre as portas para a eternidade. E aí o verso 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça está guardada. Olha a convicção de salvação. O qual o justo juiz, olha a certeza de quem Deus é, me dará naquele dia a certeza de que esse dia vem. E não somente a mim, a certeza de que ele não é egoísta, não é só para ele, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vamos seguir o 9, né? Eu posso ler o 9, irmão Fábio? Pode, fica à vontade, né? Então vamos lá. Procura vir ter comigo depressa. Por quê? Ele está pedindo que seja depressa. Nem? Vai morrer. Porque pegar um avião e ir logo assim, é o tempo de hoje. Mas na época o avião era um jumento. Uns 3 meses ou mais. Porque ele está falando para uma pessoa de um extremo para outro. Ele estava em Roma. Até essa mensagem chegar lá. Exatamente isso. Você é dessa época? Mais ou menos, né? Olha o que ele vai dizer no verso 10. Demas me abandonou. Tem crente para tudo. Não é? Já teve algum Demas na sua vida? Assim? Não é? Não é? E depois sumiu. Não é? Deus o leve. Tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para Dalmácia. O que é que ele está dizendo? Olha, não está aqui Demas, não está aqui Crescente, não está aqui Tito. Só Lucas está comigo. Por quê? Lucas, só Lucas. Médico, olha que coisa linda. E por que que Lucas sabe muito de Paulo? Porque você vai observar, aparece Pedro, Tiago e alguns apóstolos até o capítulo 12 de Atos. Do 13 ao 28 só dá Paulo. E quando ele está falando a narrativa até o 12, está citando eles. Já quando ele está falando do 13 ao 28, está dizendo nós, porque ele está fazendo parte das viagens missionárias. Ai de Paulo se não tivesse Lucas para cuidar das frequentes enfermidades. Foi discipulado por Paulo. E coincidentemente esse Lucas vai identificar alguém muito importante, excelentíssimo Teófilo, morou em Bahia. E aí ele recebe Lucas 1 e Lucas 2, ou seja, o Evangelho de Lucas e Atos, os 2 volumes. Excelentíssimo Teófilo, que a gente falou na aula passada. Aí ele vai dizer também aqui, só Lucas está comigo. Olha que interessante, o cara aqui, ele não queria que fosse, ele estava mandando chamar. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Porque é o mesmo do Evangelho, que estava com ele e Barnabé, porque ele é sobrinho, é primo de Barnabé, este Marcos. E aí Marcos, ele deu uma farrapada na caminhada. João Marcos. Deu no pé, é esse mesmo. Ele tinha uma proximidade muito grande com Pedro. Sim. E, por mais que não esteja ali, é muito interessante ressaltar que Paulo e Pedro, digamos assim, nos 15 anos de ministério, os dois foram um brigando com o outro. Sim. E aí, imagina só, né? Ele e Barnabé da primeira para a segunda viagem, Paulo já querendo ligar para a segunda. Sim. João Marcos não quer, digamos assim, quer continuar a viagem. Aí já tem a questão com Pedro, pronto. Confusão foi feita e o pessoal até aponta, né? No momento que Paulo, digamos assim, fica em paz com isso, é só morrer. Sim. A gente vai observar que Deus vai trabalhando na personalidade de Paulo.
Paulo teve uma discussão muito grande com Barnabé, de tal forma que Barnabé teve que ir com João Marcos numa direção missionária e Paulo foi com Silas, porque Paulo não aceitou de jeito nenhum que um menino manquejante na fé continuasse na caminhada como missionário. Isso aqui é um trabalho para quem é arrochado, não é para quem volta atrás, não. Igual o Demas. Então Paulo tinha essa característica assim de ditador, de exigente, porque ele era muito sério e zeloso com aquilo que ele fazia. Exatamente. Só que observe, pode trazer João Marcos, é como houvesse um arrependimento e ao mesmo tempo um reconhecimento de que João Marcos agora ele está pronto. Mas a vida da gente tem muito a ver de em quem a gente cola. Josué colou em quem? Em Moisés. Olha quem Josué foi. Eliseu colou em quem? Em Elias. Entendeu? Judas Iscariote colou em quem? Nos políticos romanos. Olha no que ele se tornou. Então depende muito em quem você cola. Timóteo, Tito, Gaio, Ananias, Safira, Apolo, colou em quem? Em Paulo, então, é beber de uma fonte que tem. Vocês colar em quem? Não, se colar em mim, irmão, eu levo tudo para Tibiri. Eu levo para Tibiri. Ei, Tibiri está um caso sério, vamos orar para o Tibiri. Olha, o versículo 12 diz assim: quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade. Por que ele quer uma capa? Ele está numa masmorra, é inverno. Imagina como é que deixam um preso. A comida por baixo da porta. Imagina a qualidade do garçom. A qualidade da comida. Fezes e urina, amarrado pelo tornozelo, banheiro ali dentro da cela. Você bota para fora e sente o aroma do que botou para fora. Até morrer. Eu não vou falar detalhes. Mas fezes de um dia para o outro já dá O negócio é sério. E ele, certo de que estava ali por causa de uma decisão: seguir a Cristo. Eu deixei a capa na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Olha como Paulo era um homem que amava livros, leitura, ainda queria escrever. Olha mesmo. Claro, é bom um livrinho, né? O latoeiro Alexandre me fez muito mal. Aí Paulo bota para fora ali: o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. É o que eu desejo para todos meus inimigos. Diga aí. Uma vez eu li, eu não sei se é verdade, mas se não me falha a memória, a tradição da igreja fala que esse Alexandre ele seria um possível, digamos assim, apoiador de Paulo durante o seu julgamento, mas que durante o julgamento, ao invés de ele ser o advogado bom, ele contribuiu para a pena de morte de Paulo. Faz sentido, por causa do versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor, tem crente aí? Esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios e fique livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, ele não está preocupado com a sua morte, ele está preocupado com a sua comunhão com Deus. É um outro nível de cristianismo, né? É um outro nível de fé. Ele não vai dizer: graças a Deus eu fui livre da morte, eu fui livre da sentença.
ele vai dizer, graças a Deus eu sou inocente e eu estarei com o justo juiz na glória celestial. Ele sabe que a característica do vaso de honra que ele foi é que ele ia padecer pelo nome do Senhor. E quando ele vai falar em Atos capítulo 22 e capítulo 26, diante dos magistrados sobre o seu depoimento de fé, ele vai dizer, eu não sou nem digno de receber o nome de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele diz que o Senhor Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. Ele também disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele tinha essa consciência de que ele foi chamado exclusivamente para isso. Pode falar, meu irmão.